Aqui no meu mundo de Minecraft, nós temos o objetivo de construir diversas vilas, cada um com suas características e também seus próprios detalhes. Então acho que chegou o momento da gente começar a construir a nossa vila rural. Bom, e para o bioma da vez, eu resolvi escolher a planície, já que a gente ainda não construiu nela, e também eu quero fazer uma vila maior dessa vez, então a gente precisa de um espaço bem maior. Avaliando as planícies mais próximas daqui, a que eu achei melhor da gente construir foi essa daqui. Mesmo com esse terreno não muito bonito, a gente tem muito espaço para construir, então dá pra gente fazer diversos projetos aqui. Pra gente começar a nossa vila rural, eu pretendo fazer uma espécie de uma taverna nesse local daqui. Já vou explicar mais pra vocês, mas antes disso eu quero arrumar todo esse terreno, porque o local que eu quero fazer essa nossa taverna é justamente em cima desse pico, e essa montanha aqui ela vai atrapalhar a gente, né? Então vamos derrubar esse trem de uma vez. E no meio dessa brincadeira toda não tinha que aparecer um bando de corintiano vir me atrapalhar, então eu tive que, né, fazer um extermínio ali, mas no final deu tudo certo. Tá maluco, eu consegui aqui um Bad Homem 4, você tá doido? Fora a besta, né? Pausinha pra recuperar os itens. Consegui aqui arrumar o terreno, foi bastante coisa que eu tive que tirar, mas ficou bom. Até que rendeu bastante pedra e bastante terra pra gente também, caso a gente precise usar o bom que a gente já tem. E agora falando mais um pouco sobre a taverna que a gente vai fazer, eu tive a ideia de construir algo que se assemelha ao estilo de construção chamado Tudor, ou de uma forma simplificada, um estilo medieval europeu antigo, que era bem característico lá da Inglaterra, da Alemanha e da França. E como passo inicial é a gente fazer a base da nossa casa, né? Que eu vou começar aqui definindo mais ou menos o formato de onde ela vai ficar. Esse daqui será o formato da nossa casa. Para a nossa base a gente vai precisar aqui de um pouquinho de andesito, também pedra, mas pedra a gente já tem bastante. E o outro bloquinho é o tufo, que a gente tem que ir lá pegar. Bom que o tufo quebra muito rápido, então a gente consegue pegar grandes quantidades aqui rapidinho. Então a gente começou a base da nossa taverna, usando justamente os blocos que eu acabei de citar, né? E eu fiz um jeitinho um pouco diferente, como se realmente só fosse a sustentação, né? A base. Então vamos lá, para as paredes aqui do nosso primeiro andar, eu resolvi usar sandstone e osso. Por sorte eu deixei farmando aqui um bom tempinho, então cara, a gente tem osso demais aqui ó. Acabou que algum bicho explodiu aqui e o separador estragou e eu fiquei com preguiça de arrumar de novo, né? Mas a gente releva isso daí. Inclusive, se você não viu o vídeo dessa farm aí, depois você dá uma passadinha lá, vai aparecer no card agora. Como eu falei, a gente tem mais osso aqui nos outros baús aqui, aqui tem um restante. E com isso aqui a gente consegue fazer um monte de bloco de osso. Eu vou por enquanto pegar só esses 3 packs. Se a gente precisar de mais eu volto aqui. E pra nossa sandstone eu vou descer aqui um pouquinho, ó, que a gente já consegue pegar bastante aqui. Eu acho que eu vou ter que ser só numa camadinha, porque senão a areia vai cair toda na minha cabeça. Eu até já tenho um pouquinho de carvão aqui, mas eu quero quebrar esses outros aqui que a gente conseguiu quando a gente tava limpando ali o local onde vai ficar a nossa taverna. Mas eu quero aqui quebrar esses carvões pra gente ter bastante e colocar na nossa fornalha industrial. Então o combustível vai aqui, o que a gente quer que queime vai aqui. E vai. E antes da gente construir, eu quero pegar aqui um pouquinho de cana. Isso porque, cara, eu tô com 7 foguetes e a gente não tem farm de cana.
Eu vou plantar certa quantidade aqui pra eles ir crescendo enquanto a gente tá ali, né, construindo. Antes eu tava utilizando as canas aqui da nossa própria decoração da vila japonesa, porém como a gente não tá mexendo muito pra esse lado, elas não estão sendo carregadas, então acaba que elas não crescem, né? E olha só, meu foguete acabou. Vamos pegar uma pólvora aqui, fazer papel e foguete. Pode colocar um detalhezinho aqui na frente, utilizando a escada e a slab, desse jeitinho aí. E dessa forma as paredes do nosso primeiro andar já estão prontas. Como próximo passo eu vou precisar de bastante madeira. E ó, de carvalho até que a gente tem bastante, mas de spruce a gente não tem quase nada. Então eu vou ficar aqui um tempinho pegando madeira aqui dentro da nossa farm de madeira, né? Eu consegui aqui bastante madeira e, cara, eu instalei um datapack aqui que é simplesmente uma delícia. Olha esse aqui, cortador de madeira, salva muito. Acho que vocês repararam, né? O que vocês acharam aqui da skinzinha da nossa vila rural? Vocês me falam aí nos comentários o que vocês acham que eu deveria trocar ou se eu deveria manter essa quando a gente for fazer esses projetinhos. Sinceramente, eu gostei bastante. E vamos deixar de enrolação aqui, deixa eu construir. Aproveitar aqui, tá fazendo uma base no nosso segundo andar pra gente ter uma direção de onde que a gente vai construir, né? Eu vou fazer aqui bem simplesinho de slab e também a madeira descascada, né? Fica bem legalzinho o resultado, eu gosto bastante de usar essa combinação. E eu pensei em fazer aqui a parte de baixo como a área principal, onde tecnicamente os moradores eles viriam ali na nossa taverna, né? E pra gente ter acesso ao segundo andar, onde seria a casa do taberneiro e também uma parte do estoque dele, eu vou fazer uma escadinha aqui do lado. E aí a gente consegue subir lá pro segundo andar. Eu resolvi fazer essas vigas de madeira, já que as casas europeias elas têm grande presença dessas vigas. E pro nosso segundo andar eu também vou usar cores claras, e um desses blocos vai ser a calcita, que tem duas formas de conseguir ela, mas acredito que o jeito mais fácil vai ser eu procurando em geodos mesmo, sabe? E agora nós vamos começar a mexer no telhado da nossa casa. E nós vamos usar essa paleta de blocos aí. O formato do nosso telhado, eu resolvi fazer um telhado curvo. Esses telhados têm como característico melhor escoamento de água e também de neve. Mas tipo assim, como a gente só tá no Minecraft, vai ser só pela estética mesmo. E vamos começar aqui pegando o bloco de barro. Eu tive a sorte de encontrar um bioma de manguezal do lado de um de jungle. Então, né, vamos pegar madeira. Eu fiz aqui bastante desse bloco de barro compactado, porque a gente vai usar bastante na nossa construção ali da vila rural. Então essa quantidade aqui vai ser bom também pro futuro, né? Sobrou um pouquinho de granito do outro projeto, então eu já vou utilizar ele porque agora a gente vai partir para a construção dos nossos telhados, que ele não é nada difícil não.
tô fazendo aqui um pouquinho de escada de spruce e vou aproveitar e fazer um pouquinho de trapdoor também, já que se você ver a nossa casa, ela tá tipo toda sem sustentação, olha essa parte da frente. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um suporte aqui. Aqui a gente pode colocar alguns detalhes também, usando a nossa trapdoor, ó, que aí já dá um suporte pra casa. Aqui a gente pode passar algumas escadas em tudo. E aqui em cima a gente também pode passar um detalhe de escadas, né? Como eu já disse, essa casa ela vai ter muitas vigas, já que isso é algo característico lá, né, do nosso estilo europeu. Então por todos esses cantos aqui, eu vou passar essas nossas escadinhas. Aqui do outro lado a gente também tem alguns locais, ó, desse exato jeitinho. E como vocês podem ver, a nossa casa ela já tá tomando uma forma muito boa. Pra gente realmente finalizar a construção da nossa casa, a gente partir pra decoração de todo o exterior, a gente precisa arrumar os detalhes das janelas, né? Então, por exemplo, a gente tem essa janelinha aqui, que eu acho que vai ficar bem legal se a gente utilizar as trapdoors de carvalho como a parte da janela. A gente pode colocar aqui também, como se fosse parte da viga, e aqui a gente repete a outra janelinha. E caras, para o próximo detalhe ali, eu preciso do bloco de cogumelo marrom. E para esse bloco a gente precisa de Silk Touch, né? E eu não tenho no nosso machado. Vamos ver se eu acho o nosso Silk Touch no baú de importantes. Não. Tem aqui também livros, né? Aqui, ó, Silk Touch. Então é só a gente encantar o nosso machadinho. Acho que na nossa mesa de encantamento tem uma bigorna. Exatamente. E perfeito. E deixa eu vir nesse bioma aqui, porque eu esqueci de pegar um pouquinho de podzol. E aí, voltando aqui, a gente consegue plantar finalmente esses nossos cogumelinhos. E assim ficou aqui o chão da nossa taverna. E eu já vou enrolar pouco aqui e já vou começar fazendo uma espécie de um beiralzinho aqui, tampando todo esse lado daqui. Muro de pedra com cerca para dar suporte. Essa parte daqui vai ser como se fosse um mini estoquezinho. Então eu vou colocar nesse local aqui alguns barrilzinhos e vou fazer um cercadinho, porque aqui dentro a gente vai colocar como se fosse os ingredientes, né? Os materiais que eu escolhi para ser como se fossem os ingredientes a gente consegue lá no Nether. Ali, ó, tô vendo no local que a gente já consegue os dois blocos. Um deles é esse Nether Wart, o outro é o Cogobrilho. E a gente coloca o Nether Wart aqui e a luzinha aqui. Eu até poderia deixar eles mais fundo e colocar um vidro, mas tipo assim, mó trabalho. Vou fazer aqui alguns carrinhos com alguns produtos. Aqui em cima a gente coloca o brilho, isso daqui. E aqui dos lados a gente rodeia com um trapdoor. Desse jeitinho. Ó o carrinho, que bonitinho. E aqui a gente terá o nosso mural do salve. Então a partir dos próximos vídeos, vocês comentam muito aí quem quer salve, que vocês vão aparecer aqui atrás, ó, tá ligado? E caras, pra gente finalizar toda essa nossa decoração aqui, a gente precisa de dar uma corzinha mais verde pra tudo isso aqui. Já que tá bonito, mas tá faltando alguns detalhezinhos. Por isso eu vim aqui em casa pra gente pegar algumas tesouras, algumas folhas que a gente já tem aqui, até que um bocado bom. E também iluminação que a gente vai precisar. Então deixa eu começar aqui, ó, pegando de carvalho mesmo. Vou aproveitar que tem umas que estão voando aqui, ó, e meter a tesoura nelas mesmo.
A gente vem aqui com alguns potezinhos com sapling. Vou botar um nessa outra mesinha também. Cara, uma coisa que eu acho que vai ficar muito legal pra gente fazer ali é se nós conseguirmos colocar um bolo. Então precisa de ovo, que eu sei. A gente vai precisar aqui, ó, 2 açuquinha. A gente já deve ter uns trigo aqui. Cadê uns trigo? E vamos aproveitar pra conferir o quanto que já produziu ali de ferro a nossa farmzinha. Porque pelo que eu tava vendo, tanto que ela tava gerando, agora já vai estar com um monte também, né? E olha, gerou mais até que uma quantidade boa aqui. Já a gente tá conseguindo fazer o nosso beacon. Mas o que eu vou precisar mesmo é só de um bloquinho de ferro pra fazer aqui os nossos 3 baldes. Aqui, ó, que eu tenho uma vaca, ó. E a gente chegando aqui, eu acho que eu vou colocar o nosso bolo exatamente em cima dessa mesa. Desse jeitinho aí, ó. Aqui dá pra gente fazer alguns postes de luz aqui, bem simplinho mesmo. A gente coloca, né, as lanternas aqui. E o último detalhe que eu quero fazer é esse poste de luz aí, pra gente, né, dar uma iluminada ali nas mesas. E assim a gente finalmente finaliza todo esse nosso projeto.